Agora para todo o planeta Terra, diretamente do Estúdio 2 da Mais, Talk Mais. Hoje com Fernando Vasconcelos. Talk Mais. Oferecimento: Copenhagen Lins. Chocolates finos, cafeteria e sorvetes irresistíveis que você vai amar. Santa Pizza Delivery. As melhores pizzas e esfirras salgadas e doces entregues na sua casa. Cantinho do Assado. A melhor experiência que você pode ter saboreando assados com aquele gostinho de domingo na casa da vovó. E para você ligado na Mais Magazine e na Mais TV, seja bem-vindo ao Talk Mais de hoje. E recebendo aqui no estúdio uma jovem empresária que é expert em vinhos. Com vocês, Júlia Sandi. Oi, gente, tudo bem? Fernando, muito obrigada pelo convite. Que honra estar aqui. Olha, a honra é toda nossa estar recebendo vocês aqui. Eu tenho um monte de pergunta. Já tô ansiosa. Certo? Que falei com alguns amigos que você viria aqui. Fernando, pergunta tal coisa para ela, tira uma dúvida minha lá, certo? Porque tem, assim, muita gente acha o vinho, assim, extremamente fino, né? Sim. E hoje a nossa história aqui é sobre vinhos. Mas antes de falar sobre a Questo Vino, me fala um pouquinho o que você fazia antes, a sua formação, no que você trabalhou antes de trabalhar com essa delícia. Bom, eu tenho 24 anos, eu sou formada em psicologia, não atuei, não me identifiquei com a profissão. O meu primeiro emprego, informalmente, foi no consultório do meu pai, então acho que isso me ajudou muito a aprender a lidar com o público. Então eu percebi que eu tenho muita essa facilidade. Desde pequena, eu sempre ficava lá no meio do consultório. Depois eu fui trabalhar com 18 anos como jovem aprendiz numa concessionária de rodovias. Fiquei 3 anos, até o meio da pandemia. Saí e fui trabalhar com comércio exterior de carne, de exportação de carnes. Uhum. E aí, enquanto eu tava ainda no escritório, a gente já tinha aberto a loja, tava um pouco aqui, um pouco lá. Uhum. E aí depois veio a decisão de me dedicar 100% ao nosso negócio. É isso que eu ia perguntar. Quando foi essa virada de chave, esse momento que você falou assim, peraí, você sempre gostou de vinho? Como é que surgiu o vinho na tua vida? Foi na pandemia. Ah, é? A pandemia mudou muita coisa, né? E na pandemia a gente sempre tava em casa, todo mundo sem ter o que fazer. Uma dos nossos hobbies, assim, é jogar baralho. A gente ficava jogando baralho até de madrugada. E aí a gente começou a despertar interesse pelo vinho. E aí começamos a comprar um vinho aqui, comprar um vinho ali. Mas assim, leigos. Sim. A gente não sabia nada, assim. E a gente ia no mercado, olhava pra prateleira e falava, meu Deus, por onde eu começo? Não é? E aí a gente começou a ver, assim, que as pessoas tinham uma dúvida. E aí a gente começou a ver também que, assim, no mercado a gente sempre encontrava a mesma coisa, nada de diferente. Verdade, né? Sempre as mesmas marcas. Aí a gente começou a pensar. Eu e o Zé, meu marido, a gente já queria empreender com alguma coisa, e meu pai e minha mãe também. E aí unimos o útil ao agradável, tomamos a decisão de montar alguma coisa, e aí a gente decidiu mexer com vinho. E qual foi essa inspiração pro nome Fantástico? Foi minha mãe. A minha mãe muito poética. Sim. A gente tava decidindo e pensando alguma coisa, ela virou e falou, gente, Questo Vino. Eu falei, meu Deus, de onde ela tirou isso? Mas ficou muito legal. E aí... Casou muito bem. Casou muito bem. E é o seguinte, olha, o pessoal fala, eu não sei se é mito ou verdade isso aqui, né? O pessoal fala assim, que é muito bom pra saúde tomar pelo menos uma taça de vinho por dia. É muito bom. Ou é só por um motivo pra gente estar tomando vinho? Não, né? Tem muitos benefícios. Ele tem benefícios pra saúde. Já foi comprovado até que tem benefícios pro coração. Olha aí. Sem falar que, gente, eu ouço muita gente falar assim, depois que eu comecei a tomar vinho, eu durmo muito melhor, eu tirei o meu remedinho de dormir. Então é isso, assim, o vinho ele faz muito bem, não só pro corpo, mas pra alma também. Perfeito. E um amigo meu, né, eu tava conversando e falando que você viria aqui no estúdio hoje, né? Ele falou assim, Fernando, tá legal, tomar uma taça por dia, né? E se eu moro sozinho, né? Eu posso abrir o vinho, tomar uma taça hoje e guardar o vinho? Pode. Cada tipo de vinho tem um tempo de armazenamento. Certo. Quando a gente fala, por exemplo, de espumante de frisante, são os que tem as bolinhas, né? Sim. Falando
Mas assim, não... Mais literal, Mais né? literal, isso. Ele não dá. Aí se você deixar pro dia seguinte, você acaba perdendo isso. É igual a gente abrir uma Coca-Cola e deixar na geladeira. Mas quando a gente fala do vinho tinto, ele pode ficar de 2 a 3 dias armazenado na geladeira, que ele não perde nada do sabor. Nada. A única coisa é você não tirar ele da geladeira e tomar direto, que a gente fala que vai tomar picolé de taninos. Então você tira da geladeira, deixa ele dar uma quebrada e você toma. E ainda dentro dessa linha aí de deixar o vinho na temperatura legal, né? Se eu vou receber visitas em casa, eu coloco o vinho na geladeira para gelar ou coloco no gelo, no balde com gelo? Então, tudo depende também do tipo de vinho. Por exemplo, espumante, frisante, vinho rosé, vinho branco são maravilhosos para ser tomados bem gelados. Então você pode deixar ele na geladeira ou na adega. E aí depois, quando os seus convidados chegarem, você deixa ele no baldinho de gelo pra manter a temperatura. Isso. O vinho tinto, a gente fala que tem que tomar em temperatura ambiente. Mas assim, temperatura de qual ambiente? Porque, por exemplo, nós do Brasil, a gente tem uma temperatura. O pessoal do Chile é totalmente diferente. Então, o ideal também é manter... Depende, na verdade. Eu, por exemplo, gosto de tomar o vinho natural, sem gelar. Certo. Mas como no Brasil é muito quente, as pessoas às vezes têm costume de deixar. E aí a gente deixa sempre a 15, 16 graus na adega. E depois tira da adega, deixa ele dar uma respirada, mas ele tem aquele pouquinho de gelo pra ficar mais agradável. Pra ficar mais agradável. Mas ele não perde nada do sabor, não. teor. Se você deixa ele muito gelado, ele vai ficar mais amargo. Por isso que não pode deixar ele muito gelado, igual a gente deixa, por exemplo, um vinho desse. Ele não... Aí acaba não ficando bacana. Ele perde o aroma, ele perde o... Todo o teor do vinho. Né? Isso. Mas a palavra me fugiu. As notas. As notas. E você falou aqui, né, de vinho, frisante, espumante. Basicamente, assim, quais são as diferenças? O que torna eles... Eu tava doida por essa pergunta. Vamos lá, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês as principais diferenças. Vou até liberar aqui, se você quiser colocar aqui, ó. Vamos lá. Vou começar explicando a diferença. Bom, a principal diferença é que os frisantes e espumantes, como eu falei, eles têm a borbulha, então que a gente chama de perlage, que são as bolinhas. Certo. E os outros vinhos que não tem, a gente chama de vinhos tranquilos. Que são os vinhos tintos, os vinhos brancos, os vinhos rosés. Aqui eu trouxe um frisante, que esse daqui é o frisante Miles Pink. Linda, né? Nossa. Eu já trouxe, que é um sucesso de venda. E aqui a gente tem um espumante mesmo. E qual a diferença entre eles? O frisante, ele passa só por um processo de fermentação. Então, a perlage dele é mais sutil. Quando a gente coloca na taça, ele tem as bolinhas, mas não é aquela borbulha linda. Entendi. Então ele é mais sutil. Já o espumante, ele passa por 2 processos de fermentação. Então ele é fermentado 2 vezes. E isso dá pra ele todas aquelas borbulhas, dá aquela sensação maravilhosa que explode na boca. Essa é a principal diferença. Eu trouxe também outra diferença pra mostrar pra vocês, que eu não sei se é uma das perguntas, vamos lá. Mas eu acho que o pessoal tem muita dúvida. A diferença entre vinho de mesa e vinho fino. Isso. Era uma das perguntas. Eu sou uma pessoa ansiosa, já fui me adiantando. Tá ótimo. O pessoal de casa tá adorando, vamos lá. Então eu trouxe aqui primeiro, esse daqui, os dois são tintos, tá? Esse daqui é um vinho tinto de mesa. Por que a gente fala de vinho de mesa? Porque ele é o vinho feito com a uva que tá na mesa do brasileiro. Que é aquela uva comum, aquela uva simples que a gente encontra no mercado. Isabel, Bordeaux, Niágara, são essas, a uva que faz suco de uva. Esse daqui por isso que ele chama vinho de mesa. Ele também é um vinho com açúcar adicionado. Nesse caso, que ele é um vinho suave. E aqui eu trouxe uma preciosidade, que é um vinho tinto fino. Nossa. O vinho tinto fino, ele é feito com as uvas vitiviníferas, que a gente chama, que são as uvas próprias para fazer vinho, que a gente pode dar alguns exemplos. Nesse caso é um Pinot Noir, mas tem Malbec, Cabernet, Carmener, Merlot. Aí é uma infinidade de uvas. Esses nomes que você falou agora são os são tipos as de uvas, né? Então tem as uvas que fazem vinho branco, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Vixe, tem uma infinidade. Se a gente for falar só de uva, precisa de um programa só pra isso. E essa é a principal diferença entre eles. Então, nesse caso, por exemplo, ele é um vinho tinto seco. Então, ele não vai açúcar adicionado. Também é uma diferença entre os dois.
Mas a principal diferença é essa. E tem algum desses aqui que se encaixa naquele caso que eu falei, vou abrir hoje, tomar uma taça, vou guardar para tomar... Esses daqui podem. Podem? Esses não, mas esses podem. Que é para aquela situação que você falou das bolinhas e tal, que esse aqui não tem, não vai perder, né? Mas vamos combinar, gente, é tão difícil abrir o vinho e tomar uma taça só. eu tô falando isso aqui agora, mas eu estava lembrando também de um evento que eu fui recente lá no Vila Vecchia, né? E a gente abriu a garrafa e falou, nossa, a pessoa não vai dar conta, né? Não deu nem pro começo. Exatamente. E vamos lá, o seguinte... Hoje você tem teu espaço físico. Quando você começou ainda não era assim, dessa forma? É assim, quando a gente começou só no modelo delivery. Porque como eu te falei, estava no auge da pandemia. Então não podia ter nada físico. Nós começamos com delivery. Nós improvisamos na casa da minha mãe, o escritório, transformamos no nosso depósito a princípio. Certo. Com o passar da pandemia, assim, foi flexibilizando mais. As pessoas foram se sentindo mais seguras, mais à vontade. E começou a procura de saber quem estava por trás daquela loja. Entendi. Porque as pessoas pararam de comprar pelo delivery e elas queriam saber quem era a pessoa por trás daquilo. E aí as pessoas começaram a chegar na porta de casa pra buscar o vinho e falar, posso entrar pra ver o que mais você tem? Posso marcar porque, um dia pra vir aí? O pessoal quer pegar a garrafa na mão. O pessoal quer pegar a garrafa na mão, gente. Mas igual eu gosto de comprar tudo que der pra comprar no físico. Eu gosto. Eu gosto de ir na loja provar roupa. É uma experiência única. É uma experiência única, isso. E muitas vezes o que as pessoas também precisam é de um momento pra conversar com alguém. Exato. É de uma palavra, de um abraço. E isso, o pessoal ficou muito carente depois da pandemia. Muito. Então a gente começou a falar, meu Deus, e o que a gente vai fazer agora? Aí pegamos o escritório, montamos ele todo e lá é a nossa loja. Certo. Então, a casa da minha mãe virou a loja também, assim, todo mundo já sabe, é fácil, é no centro. Então, as pessoas vão lá o dia inteiro, a gente tá sempre lá. Minha mãe perdeu o escritório dela, mas tudo bem, tudo em nome da loja. Pra causa justa. Isso. E aí, depois, já com 2 anos de loja, veio a proposta do Copacabana. Fantástico. Os meninos procuraram a gente, eles já eram nossos clientes, a gente conversando. Vamos abrir? Vamos. A gente já fornecia vinho pro antigo restaurante, mas era num esquema assim, 2 tipos, ficava lá do lado de dentro, a pessoa pedia, eles levavam até a mesa. E aí, o que os meninos propuseram pra gente era montar algo diferente, algo inovador, que fosse realmente uma experiência pro cliente. Seria montar uma adega que, assim, ficasse aconchegante e que as pessoas tivessem vontade de ir lá. Não uma adega que as pessoas falassem, nossa, não dá nem pra entrar. Sim. Não, a gente queria uma coisa de fato aconchegante e aí a gente montou e ficou uma gracinha. Muita gente tem dúvida se é lá que a gente atende. Não, não é. Lá é pra atender os clientes do bar no período do funcionamento do bar. Isso. A nossa loja mesmo é na casa da minha mãe. Então, se eu tô lá no restaurante, quero comprar uma bebida, um vinho seu... A gente pode até trocar uma ideia lá, você vai falar sobre os produtos, como que é e tal, mas eu compro, vou na sua casa e... Na casa da sua mãe... Por exemplo, se você tá no bar, e aí você pediu o vinho na mesa, gostou... Aí eu quero levar uma garrafa pra você pode pegar de lá, sem problema nenhum. Entendi. Mas isso tudo enquanto o bar tá aberto. Agora, por exemplo, se você tá durante o dia e fala, eu quero comprar uma garrafa, aí você vai lá. Ou a gente te entrega, aí é na casa da minha mãe. Fechou. Bom, eu pedi só um minutinho pra você. Tá. A gente vai pra um rápido intervalo, mas já volta já. Combinado. Uma estrutura completa com uma linda edificação. E um amplo espaço junto à natureza. Entre em contato com a nossa equipe e agende o seu evento. Bom, pessoal, já estamos de volta aqui com a Júlia Sandi, falando sobre vinhos. O papo tá uma delícia, porque tenho certeza que eu saí de casa, deve estar assim, anotando tudo. A gente falou agora há pouquinho, no primeiro bloco, sobre vários tipos de uvas que dão origem aos vinhos. Isso. Né? E fala-se muito dos vinhos chilenos, dos franceses e tal. O Brasil fabrica bons vinhos? Gente, eu sou suspeitíssima pra falar. Eu amo o vinho nacional. Até o propósito da nossa loja é desmistificar o vinho. Mas é muito além da gente
deixar o vinho mais democrático e Entendi. falar que todo mundo pode tomar. A gente também quer desmistificar o vinho brasileiro. O pessoal dá muito valor para vinho argentino, vinho chileno, vinho francês. Mas o Brasil tem vinhos assim que, olha... Tem alguma região que se destaca? Assim? Todos os que eu trouxe são nacionais. Olha aí, gente. Olha aí. E eu acho... Enfim, são os meus preferidos. E as regiões do país que são... Olha, a Serra Gaúcha, lá no sul, é incomparável. A Serra, a Campanha, tudo de lá é muito bom. E... Tem muito a ver com o clima? Tem a ver com o clima, com o solo. Mas então, já estão lançando excelentes vinícolas no Pantanal, Olha. eu vi, em Pernambuco. Então, assim, acho que em todo lugar dá pra gente produzir alguma coisa e extrair o melhor daquele terroir. O terroir é o conjunto de fatores do lugar onde o vinho foi, que a uva foi plantada. Então, além do solo, do clima, tem muito também, entra no terroir a cultura das pessoas, a cultura das pessoas que estão ali colhendo, plantando. Você fala, o manejo O manejo, isso tudo entra no terroir para formar um vinho. Por isso que às vezes, dentro do Brasil mesmo, a gente pega um Pinot da Serra Gaúcha e um Pinot de uma outra região, é totalmente diferente. Porque o Por clima, causa da tudo isso que a gente falou agora influência, muda o sabor, né? Tudo isso. E tem uma coisa também, que a gente observa que tem vários tipos de taças. Sim. Existe um tipo certo de taça para cada tipo de vinho? Existe. Ah, é? Na verdade, assim, quando a gente fala isso, de uma maneira mais antiga e clássica. Na abordagem clássica do vinho, do sommelier, isso é muito determinado, assim. Aquela taça fina, a taça flute, ela é a taça de espumante frisante. Para manter mais ali a... Isso, para manter a perlage. Aí tem a taça de vinho branco e rosé, que ela já é bojudinha, mas ela é um pouco menor. Tem a taça de vinho tinto, que já é maior, e a taça grande é a taça de água. Mas será que isso é realmente colocado em prática? Será que para beber um vinho realmente eu preciso ter 4 tipos de taça? Boa pergunta. Porque às vezes as pessoas falam, eu deixo de tomar vinho porque eu não tenho uma taça de cristal. Será que isso é necessário mesmo? Então, assim, hoje, na abordagem mais moderna, que é uma abordagem que a gente segue muito, isso não condiz. Não, assim, por exemplo, eu particularmente gosto muito mais de tomar espumante na taça de vinho tinto. Por quê? A taça fina, ela preserva as borbulhinhas. Preserva. Mas na taça de vinho tinto, você consegue sentir muito mais o aroma. As notas. No paladar é diferente. Quando você gira, ele dá aquela eiradinha e fica outra experiência. Você entrou no assunto que eu ia te perguntar agora. A gente vê, né? É muito clássico em cenas de filmes e tal, que vai ser servido vinho, né? Então coloca na taça, dá aquela gira e cheira, né? Mas o leigo, certo? O que ele pode... que dica que você daria pro leigo? Falar, olha, o que ele faz nessa hora? Tipo assim, tá lá às vezes com a namorada, quer fazer bonito, fala, legal. Então, a gente gira a taça justamente para liberar as notas do vinho. Então, às vezes a gente gira e fala, baunilha, chocolate. Mas assim, também é uma coisa que demanda treino. Isso que eu ia falar, não adianta assim... Demanda treino e demanda você também ter experiências olfativas anteriores. Por exemplo, às vezes a gente abre um vinho e aí meu pai fala, nossa, tem muito cheiro de goiaba. Mas eu não gosto de goiaba, então eu não tô familiarizada com esse cheiro. Entendi. Então pra mim não vai ter. Entendi. Os aromas, às vezes vem aqui atrás, assim, ó, tipo, aroma, tem aroma disso, daquilo outro, mas nada é como a nossa bagagem. Às vezes tá marcado um aroma que você sentiu, não. Isso que você não sente, porque, por exemplo, esse aqui, ó, aroma de pêssego, cereja e maçã. Eu não gosto de pêssego, então não é o que eu tenho na minha mente. Entendi. Pra mim, remete a floral, flor do campo, que é a bagagem que eu tenho. Então isso também é muito pessoal. Eu tô vendo aqui, tem a embalagem, a garrafa, tem umas garrafas escuras e algumas são transparentes. Creio também que é pra proteger... Ou não? Mas assim, essas mais claras a gente usa mais pra vinhos brancos, rosés e espumantes. E as mais escuras são pro vinho tinto, justamente por isso mesmo que você disse. Entendi. Você pode ver, ó, que existem garrafas mais fininhas, existem garrafas mais gordinhas. Tudo isso também é pensado pelo enólogo responsável para extrair do vinho o melhor dele. Tá.
E a gente falou um pouquinho sobre harmonização aqui. Dá uma dica pro pessoal que tá assistindo a gente lá em casa. Que vinho, por exemplo assim, vou comer com carne vermelha. Que vinho que combina com peixe? Com carne vermelha a gente pode sempre escolher Malbec, Cabernet argentinos, vinhos que tenham corpo, que tenham estrutura. Então, com uvas que tenham mais estrutura. Quando a gente pensa num peixe, a gente pode escolher um vinho branco, um Sauvignon Blanc, um Riesling, porque eles têm acidez. E essa acidez, ela combina perfeitamente com a gordura do peixe. Entendi. Ela acaba equilibrando mesmo. Equilibra. Isso. A harmonização é você juntar o vinho, a comida e extrair deles o melhor em conjunto. Então é você ter uma terceira experiência. E uma dúvida minha agora também. Vocês têm a loja que vende os produtos. Mas eu vejo vocês também em alguns eventos. Sim. Como funciona o pessoal que tem um evento corporativo, de repente, e quer ter vocês lá? Como funciona isso? A gente faz sempre. Então, assim, o orçamento ele é todo pensado, direcionado para o seu público, para o seu evento, para o cardápio. Então, é totalmente personalizado. E aí, a gente faz de algumas maneiras. Assim, por exemplo, o que a gente mais faz é em modelo de consignação. Então, você compra um X de garrafas, a gente leva a mais o que vender, você paga o que não vender, a gente traz de volta. Isso também faz com que a pessoa sinta mais segurança. E vocês vão estar lá também no evento? Depende. Tem eventos que a gente faz que é com os garçons, que é estilo volante, que a pessoa fala, olha, vou fazer o meu casamento e aí não precisa de... eu quero só comprar os vinhos. Perfeito. Show! A gente sempre tem descontos e planos especiais para eventos. Agora tem eventos que a pessoa fala, olha, eu gostaria que vocês fossem, que vocês servissem, conversassem com cada convidado. Então esse também é um trabalho que a gente faz. E para você ir de casa, empresário, que precisa fazer um evento corporativo, uma inauguração, uma comemoração na minha empresa, vai por mim. Eu já fui em algumas empresas que o pessoal tava lá, dá um charme, um toque especial. E você vai ter gente que entende do vinho falando com seus clientes. É um momento diferente. É uma experiência completamente diferente. Não é? É muito legal. E eu acho que enriquece muito mais a festa. Júlia, a gente tá caminhando já pra parte final. Tá muito legal, mas... fala pra gente, assim, algum recado que você acha importante, alguma coisa que o pessoal que tem sempre teve... acha bacana, mas tem aquela dúvida, fala, eu não vou entender do vinho, eu não vou saber escolher, como servir o vinho. Bom, eu acho que a primeira coisa é você começar, perder o medo, não tenha vergonha, todo mundo tá aqui pra aprender. Sim. E todo mundo começa por algum lugar. A maioria das pessoas começa com esse daqui, que é um vinho suave, é um vinho de mesa, e gente... tem o mesmo valor tomar isso aqui ou tomar aquele. Com certeza, o que manda é o sabor, assim, agradar o sabor ali. Qual é o melhor vinho? O melhor vinho é aquele que te agrada. E ponto! Se o melhor vinho que te agrada é um vinho suave, tá ótimo, é esse que você vai tomar. E aí, claro que comprando na Questovino, a gente dá toda a consultoria e o respaldo de você evoluir. A minha mãe sempre fala que paladar não retrocede. Aí. Então, você começa comprando vinho suave e a gente vai te ajudando. Então, a gente tem o vinho que é para transição, que ele é um vinho meio seco, mais adocicado, um vinho meio seco, mais pro seco. A gente vai escolhendo baseado no que você vai, nos feedbacks que você vai dando, os seus próximos passos. Entendi. Agora, quanto a ter a taça certa, servir da maneira correta, gente, não se apeguem a isso, de verdade. Comece da forma que você tá e contem sempre com a gente. Então a gente te ajuda a servir, te ensina a abrir um vinho, a servir. Isso é muito legal. Bom, se você errar, você vai errar gostoso, não se preocupe. Não tem problema. Mas você falou de verdade. Que um amigo meu que pediu pra perguntar pra você. Abrir a garrafa, certo? Porque tem alguns que tem saca-rolha, tem um saca-rolha diferente e tal. Tem umas que são mais práticas, são de rosca, é isso? Isso, Tem a tampa de rosca, que é essa tampa aqui, ó. Essa tampa... Segura aqui pra mim. Claro. Muita gente acha que faz assim, ó. A pessoa fica 4 horas rodando assim e o negócio não abre. O certo é pegar aqui embaixo e rodar ao contrário de onde você roda a tampa. E com uma rodada ele abre. É muito fácil. E agora, quando a gente... Esse daqui, ele é o espumante, ele é diferente. Ele vem com essa cápsula. Aí aqui tem uma linguetinha. Essa linguetinha você puxa e tira isso aqui e tem a rolha. Não precisa ter medo de abrir o espumante. A não ser que você chacoalhe ele não vai explodir. Você desrosqueia. Vai fazer um estouro legalzinho ali, mas não vai explodir. Sempre longe do rosto, porque a rolha pode voltar e te machucar. E você gira aqui, ou você deixa aqui firme e gira aqui. E aí você vai tirando sutilmente,
Ela não vai fazer barulho, não vai dar aquele estouro e não vai voltar em Olha ninguém. aí. E esse daqui, você abre com saca-rolha. Eu até tenho um saca-rolha aí, se vocês quiserem, depois eu mostro como faz. Tá legal. Tem a faquinha, a gente passa a faquinha aqui, tira essa cápsulazinha, põe o saca-rolha e roda e sai. Viu? É muito fácil, mas também é treino. É treino, né? Agora, vamos pra finalizar. Deixa pra gente aqui o endereço, ou o telefone, rede social. Como o pessoal faz pra te encontrar, pra comprar os seus produtos, ou pra levar vocês pra um evento? Ó, o nosso Instagram é _quemudo. O nosso endereço é na Rua Comandante Salgado, número 190. É bem ali no centro, na Rua da Padaria Delícia. Não tem placa na frente, mas é ali uma casa de portão preto. Estamos sempre por ali. Nosso telefone é 14996003036. Mas também aí você vai deixar tudo certinho, né? E assim, é só chamar no WhatsApp também, Só, vai ter um papo, combinar um horário, vai lá, você vai escolher. Você pode ir lá escolher, ou você pode mandar e a gente entrega. A gente entrega no dia de semana, fim de semana. Muita gente tem receio de pedir no fim de semana, é quando a gente mais entrega. Normal. A gente entrega climatizado, se você preferir, na hora do seu evento. Então a gente entrega noite afora, tem dia que é 2 horas da manhã, as pessoas estão mandando e a gente tá entregando. Feriado, tudo. A hora que você precisar é a hora que a gente tá ali pra te atender. Prático, muito prático. Bom, e a gente vai agora para um joguinho, que é o ping-pong, em que você vai responder que é esse ou aquele, certo? Vamos lá, hein? Vinho ou espumante? Vinho. Vinho com? Vinho com água com gás. Olha, vinho no inverno ou no verão? Em todos os dias. Branco, tinto ou rosé? Tinto. Tinto. Um bom lugar para tomar um bom vinho? Em qualquer lugar. O que importa é a companhia. Lógico. O melhor vinho do mundo? Nossa, agora... Bom, eu sou fã de vinho italiano, então eu sou um pouco suspeita. Italianos e brasileiros têm meu coração, mas eu acho que o melhor vinho é aquele que a gente abre no melhor momento, cheio de amigos, enfim. Uma viagem que você fez ou gostaria de fazer? Eu quero muito ir pra Itália. Por causa dos vinhos? Família? A família é minha base. Sem eles eu não teria tido coragem e nem respaldo pra largar o meu trabalho e me reencontrar, descobrir o meu propósito. Eu nunca soube, assim, qual era o meu propósito. E aí eles me permitiram estar vivendo tudo isso. E é mágico, assim. E pra você, o que é ter fé? Nossa, que difícil. Eu acho que ter fé é saber que existe um Deus acima e que Ele tá com a gente em todos os lugares, em todos os momentos. E participar do Talk Mais foi? Incrível! Eu já quero voltar várias vezes. Vai voltar, eu também quero que você volte. Vou trazer mais novidades, fazer mais... Foi uma experiência maravilhosa. Bacana, né? Bom, e pra estar fechando aqui, eu tenho um presente pra você. Lá do Pátio San Marino, da Copenhagen. Eu amo! Muito vinho obrigada. combina com chocolate? Muito. Aí, ó. Combina muito. Tá? Olha, Júlia, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, de verdade, eu fiquei muito feliz, gente. Você tem certeza que tirou muitas dúvidas do pessoal lá de casa, minhas também, tá? E o que tiverem de dúvida, podem me mandar também, que a gente vai conversando. E sempre que a gente se encontra, assim, nos eventos, eu gosto de falar, bater um papo com a Júlia, porque tem sempre novidade e tal. É um dos lugares mais gostosos da festa ali, tá? Ai, que delícia. Parabéns pelo teu trabalho, Obrigada. tá? Sucesso pra Curso Muito Vino, obrigada. tá? Que possa crescer ainda mais. E quando você tiver novidades ou quiser passar por aqui... Com certeza. E também quero estar nos eventos de vocês, hein? Com certeza, vamos programar direitinho isso aí. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Bom, pessoal de casa, próxima quarta-feira tem o Mais Saúde, tá? E eu volto na semana que vem aqui no Talk Mais. Até lá! Talk Mais. Oferecimento. Copenhagen Lins. Chocolates finos, cafeteria e sorvetes irresistíveis que você vai amar. Santa Pizza Delivery. As melhores pizzas e esfirras salgadas e doces entregues na sua casa. Cantinho do Assado. A melhor experiência que você pode ter saboreando assados com aquele gostinho de domingo na casa da vovó.